Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado uma noite maravilhosa ayer de dia viernes e um amanhecer muito maravilhoso também. Hoje, dia sábado, ligamos ao vídeo da manhã, ao dia 11 de julho de 2026. Dia 11 de 7 de 2026, sábado, na manhã, vamos iniciar o vídeo de hoje com os hechos que se passaram hasta final de la noite de ayer, em la madrugada de hoje, de dia sábado, hasta o momento do vídeo de hoje de la manhã, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o sismo que se passou ayer. Ayer houve um sismo já em la madrugada de sábado em Chile. Chile houve um sismo de 3.0 na escala Richter, a 72 km de profundidade, a las 2h34 de la madrugada. Chile 3.0 barra intensidade, 72 km de profundidade, cerca de la terra, sentindo leve e pequeno movimento. Depois, Peru aí movido, temblou, sentiu movimento, Peru 4.3 na escala Richter, Peru, a solamente 60 km de profundidade, a las 11h42 de la noite de ayer, de dia viernes, foi em final de la noite de ayer, 4.3 em Peru, sentindo movimento, temblou Peru a 60 km de profundidade. Novamente Peru 3.6 na escala Richter, a 138 km de profundidade, a las 12h35 de la madrugada. Peru 3.6 sentiu pequeno leve movimento, pois foi lejos de la terra este sismo. Depois Chile 3.7 na escala Richter, a 119 km de profundidade, a las 12h21 de la madrugada. Chile 3.7 sentiu leve pequeno movimento, pois foi bem lejos de la terra, 119 km de profundidade. Agora Peru novamente temblou, moveu bastante, Peru ligou arriba de 5, Peru ligou a 5.1 na escala Richter, cerca de la terra 10 km de profundidade, temblado Peru 5.1 na escala Richter, a 10 km de profundidade, a las 12h58 de la madrugada. Peru aí movido em la madrugada 5.1 na escala Richter. Depois Colômbia 3.0 na escala Richter, a 29 km de profundidade, a las 3h23 de la madrugada. Colômbia 3.0 na escala Richter não sentiu muito movimento, mesmo sendo cerca de la terra. Depois Chile novamente 3.1 na escala Richter, a 25 km de profundidade, a las 4h06 de la madrugada. Chile 3.1 não sentiu mover-se leve, pequeno movimento, pois foi cerca de la terra. Depois Argentina 3.12 na escala Richter, a 202 km de profundidade, a las 9h12 de la manhã de hoje. Argentina 3.12 não sentiu quase nada de movimento, pouco movimento, pois foi lejos de la terra. Depois Colômbia 3.6 na escala Richter, a 140 km de profundidade, a las 8h25 de la manhã de hoje. Colômbia 2.6 não é sentido quase nada de mover-se, pois foi lejos de la terra, 2.6 Colômbia. Depois Chile 2.9 na escala Richter, a 101 km de profundidade, a las 9h57 de la manhã de hoje. Chile 2.9 não sentiu quase nada de movimento, pois foi lejos de la terra. Depois Chile 2.6 na escala Richter, a 73 km de profundidade, a las 10h20 de la manhã de hoje. Chile 2.6 sentindo leve, pequeno, quase nada de mover-se, mesmo sendo cerca de la terra. Depois Chile novamente 2.9 na escala Richter, a 74 km de profundidade, a las 10h33 de la manhã de hoje. Chile 2.9 não sentiu quase nada de mover-se, pequeno, leve movimento, mesmo sendo cerca de la terra, 74 km de profundidade. E finalizando o vídeo de hoje, Chile 3.0 na escala Richter, a 129 km de profundidade, a las 10h43 da manhã de hoje.
Chile 3.0 barra intensidade, lejos de la Terra 129 km de profundidade, no sentido quase nada de movimento, pouco ou pequeno movimento. E uma tensão que se passou em la Isla Sur Sandwich. Isla Sur Sandwich, houve um sismo, uma tensão de 6.4 em la escala Richter, aí movido muito em la isla, pois foi cerca de la Terra somente 26 km de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? En la noche regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hasta final de la mañana de hoy, en la tarde e início de la noche de hoy, de dia sábado, tá bem? Tenham todos um dia de sábado maravilhoso, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, e hasta la noche. Tchau, tchau.